Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na página do Grupo Espírita Inácio Ferreira. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Luiz. O Luiz está atualmente morando em Nova York e o centro que ele frequenta chama-se Grupo Fraterno Seara do Bem, fica em New Jersey. A 1 hora, né, Luiz? A gente estava conversando aqui antes e fica a 1 hora de viagem do local onde ele mora. Pessoal, o Luiz vai falar sobre um tema muito interessante hoje, que é sobre a questão da caridade na época da pandemia e da compaixão, né? Na época da pandemia. Então, vamos tirar desses aprendizados que esse nosso irmão muito gentilmente hoje vai nos trazer, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso espírito. Eu vou ler aqui uma mensagem, enquanto isso, para o pessoal poder começar a chegar aí para assistir a live. Acorda e ajuda. Essa mensagem é uma mensagem do livro Fonte Viva do Chico Xavier. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. Se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, eu estava conversando com o Luiz aqui antes que uma das questões que a gente tenta enterrar quando se aproxima da doutrina espírita é a questão do materialismo, né, Luiz? Uma boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, hoje o Luiz vai falar para nós. Nós vamos agora deixar você a palavra para esse irmão. Que os bons espíritos estejam nos intuindo, nos amparando, principalmente ao Luiz, que hoje vai trazer esses conhecimentos para nós. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá, Luiz? Tá bom? Vocês fazem uma prece antes, não? Alba, irmã, escuta a música da natureza que te chega a cada manhã, embalando-nos em nota de amor,
para que nos sintamos fortalecidos para nossas lutas em busca da simplicidade e da humildade, o sol que aparece, a água que corre, o pássaro que canta, o cheiro do campo, a brisa que sopra, o orvalho que cai, o boi que muge, a criança que chora, teu pai que sorri, tua mãe que caminha. Tudo é de Deus para as suas criaturas. Aceitemos nossos deveres e saibamos usufruir de tudo isso, sem a ideia de propriedade. Compreendamos a necessidade de repartir, de idealizar, de conquistar, de servir, de caminhar e de amar. Louvado sejas, a minha irmã, o Pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim, cores e lauréis mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor, o que a nossa própria evolução ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos de vida presos à Terra, recuperando um passado no presente para serem outros no porvir. Serve, alma irmã, a criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos, quanto não estão marchando por caminhos que passamos ontem ou que poderemos passar amanhã. E assim, acorda a tua bondosa alma, e sobre a tutela da canção de Deus, a cada dia, a inspirar-te os sentidos, para enquanto novos, cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nossa de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, Deus se faça em nós sempre. Somos, para a alegria de nós mesmos, criaturas irmãs. Sigamos juntos sempre com Deus e para Deus. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, agradecendo a oportunidade de servir, de ser útil, e que Jesus os abençoe os passos da noite. E que essa palestra nos traga reflexão em ação, discernimento, para entendermos os desígnios na vida nesses dias difíceis. E o nosso tema da noite, como a Isabela já disse, trabalhar a compaixão e a caridade em tempos de pandemia. Aliás, a pandemia mais dura que vivemos já passa há mais de 2000 anos. Por não entendermos a mensagem de Jesus, aquela mensagem, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De tempos em tempos, essa mensagem é trabalhada por tantos missionários do amor que vêm à Terra trazermos essas lembranças. Mas em nossa alma escoa ainda a dificuldade de entender esse mecanismo do amor. E a gente começa falando dele, Bezerra de Menezes, esse grande servidor de Jesus que hoje é seu aniversário. Que esse Bezerra, de onde quer que esteja, conforte nossos corações, nos dê coragem de suportar os nossos caminhos que precisamos trilhar. E a gente fala da vida dele com uma doçura na alma, por ter sido um trabalhador fiel ao Cristo. Não precisamos falar muito da biografia da vida dele, por todos nós sabemos. Mas a diferença que fez Bezerra foi que amou tanto, cuidou tanto, despojou de tudo que tinha, mas deixou nas suas passagens pela terra a mensagem de carinho e amor. Bezerra, da onde se encontra, é um grande servidor de Jesus, cuidando de cada um de nós. E nós vamos narrar 2 ou 3 pequenas historinhas falando da vida dele aqui. Que aquele homem que o procura, quando estava na reunião mediúnica, saindo, e Bezerra sempre guardava uns trocados no bolso para doar. Aquele pai cansado, triste, febril, passando tantas dificuldades, pois não tinha dinheiro para comprar comida para as crianças em casa. E aquele pai chega até ele, contando da sua história. Naquela noite, todo o dinheiro que Bezerra tinha já tinha doado no seu consultório. Era o famoso pai dos pobres.
o médico dos pobres. Tudo que ganhava num lugar, levava no seu receituário, fazendo as receitas e doando. E aquele pai desesperado chega até a ele, precisando de várias coisas. Mas quando Bezerra coloca a mão nos seus bolsos e constata que não tinha nada para doar, e Bezerra, naquele instante, dá a ele um abraço. Vemos a valorização e a importância do abraço nos dias atuais. Porque a maior pandemia que vivemos é a falta de amor. É a falta de aceitar o outro como o outro é. Deixar ele ser ele. E nós não fazemos isso. A gente quer que as pessoas fazem aos nossos gestos, aos nossos gostos. Qualquer coisa que nos descontrai em relação a isso, a gente faz injúrias e coisas que não deveríamos fazer. Aliás, precisamos aprender a amar, a ser companheiro do companheiro nesses dias de pandemia. Porque a pandemia vai passar. E até então, por esse momento, estamos procurando remédios, vacinas, que imunizem o nosso corpo para que não pegamos o vírus. Mas se nos espiritualizarmos, se imunizarmos a nossa alma através do amor, porque o amor não existe, não existiu e nunca existirá nenhum vírus que nos contagiará o corpo físico. Mas o corona que temos dentro de cada um de nós, esse sim é difícil. Bezerra abraça aquele homem, pega uma garrafa de água, coloca toda a intenção de amor naquela água. A água frutificada. Aquela que a gente entende no Evangelho, se tomardes dessa água, nunca sentirás sede. Será que não estamos precisando nós tomar a água de Jesus? A única fonte que jorra amor, que jorra carinho e que nunca secará, porque ela sacia a sede de amor que temos dentro do nosso coração. Aquele pai recebe aquele abraço carinhoso, vai para casa com fome, dá um abraço em cada um dos filhos e a esposa, pega aquela água e divide com cada um. Era como se os seus corpos recebessem um tônico da alma no amor. E naquele momento, eles todos adormecem. No outro dia ele acorda, a febre tinha passado. E vai fazer suas coisas em busca de um trabalho para que pudesse alimentar seus pequeninos. E quando passa algumas semanas, alguns dias, ele procura Bezerra outra vez. Lembrando a importância de abraçar com sinceridade, de trabalhar a compaixão nesses dias difíceis que vivemos. Os espíritas, como nós falamos da transição planetária, não, meu irmão, minha irmã, a transição é da nossa alma. É o nosso momento de nós, trabalhadores espíritas, os trabalhadores da última hora, como soldados de Deus na terra, levarmos o carinho, o amor, a compreensão, e entendermos a sua palavra meiga no Evangelho de Mateus. Ouça os que têm ouvido de ouvir e olhos para ver, para que enxergamos no outro um filho de Deus precisando de amor, para que enxergamos no outro um outro ser como nós mesmos. Sigmund Freud disse aquela frase maravilhosa, que aprendemos todas as técnicas, conhecemos todas as coisas, mas quando falarmos de uma alma, sejamos apenas uma outra alma. E aquele pai narra sua alegria para Bezerra. Bezerra, aquela água que me deste e aquele abraço
me deu um tônico, uma força. No outro dia cedo saí para buscar trabalho. Contei a minha história para uma pessoa e ela me deu trabalho. E eu estou aqui para agradecer-te. Voltei para agradecer, lembrando da importância desse homem que trabalhou em várias questões sociais no mundo. Não precisamos narrar aqui qual foi, mas a cada setor que esteve, deixou a esperança, o carinho, o amor e a verdade. Entendeu ele a mensagem suprema do Cristo, que é servir e amar. Aonde colocou a planta dos seus pés, foi e sempre será esse exemplo de amor. Em 1900, exatamente no dia 11 de abril, ele desencarna. Passa-se 50 anos mais antes. Conta a história sossegada no plano espiritual, como foi. Está ele lá deitado e ela, Celina, a mensageira de Maria, o acorda, Bezerra. Maria já pediu que te acordasse, pois já encontra na plata espiritual. Desperta, Bezerra. E ele olha para ela e diz, mas é você mesmo? Ela disse sim. Vem alguns familiares, alguns amigos, ele que foi também, em 1884, presidente da Federação Espírita do Brasil, mas ali não ficou muito tempo. Havia alguns desafios, e aquela alma nobre de amor, porque o amor não convive com o erro, mas ele volta. Porque entenderam a sua candura, o seu amor. O amor é o lenitivo das nossas almas. Nós, espíritas, precisamos vencer as dificuldades mais íntimas que temos, porque essa é a real pandemia. Essa é a real pandemia que precisamos lutar contra. E ele vê aquele murmúrio, pessoas falando, chama ela até ele naquela varanda, e ele vê aquela fila enorme de pessoas que sumia. Todos gostaria de condecorar aquele grande apóstolo do amor que foi. E ela pergunta, você os conhece? Ele disse, não, quem os são? E ela diz, todos aqueles corações feridos em busca de paz, que bateste as portas nas reuniões mediúnicas onde você estava trabalhando. Você os cuidou como uma ave ferida e colocou o amor naquelas chagas abertas. Fala do amor, falou do perdão, da importância de darmos a continuidade na nossa vida, porque somos um ser imortal. E a gente vê a importância de trabalhar o amor. Espíritas, despertai para o amor. Esse é o grande momento da nossa transição. Esse é o momento da nossa vida. Esse é o momento de mudarmos em nós aquilo que há tempos precisamos de ser trabalhado. E aquele coração que cuidou de tantos outros corações passa-se 50 anos na espiritualidade. Em 1950, 50 anos depois, houve um dos cantos mais lindos da espiritualidade, aquela grande aglomeração de homens, espíritos do amor, aquela música, a Ave Maria, cantada por mais de 200 vozes helênicas, do céu e do teto, safirina pétalas de rosas, indicando ele ao meio. Eu não mereço. Eu não mereço. Leon Denis,
estava lá sendo o coordenador daquele instante tão bonito. Quando vários amigos ali condecoravam, falavam dos seus feitios e ele ao meio. Eu não mereço. Quando, mais uma vez ela, Celina, chega até a ele com o propósito real daquele encontro. Que, a pedido de Maria, ele poderia viver em qualquer lugar da espiritualidade, aonde que quisesse. Nesse instante, Bezerra chora. Chora lembrando os momentos de amor, o cuidado com as pessoas. E desses dias difíceis, quanto tem Bezerra de Menezes, Doutor Inácio e tantos outros corações que estão trabalhando na manutenção e na renovação do nosso ser. Que ficaríamos aqui talvez dias e horas falando, mas o tempo urge, mas o tempo de amar é agora. E ele diz para Celina, Celina, será que eu poderia fazer um pedido? Ela diz, se faça. Ele faz o pedido. Se eu pudesse pedir alguma coisa, eu gostaria de continuar na terra, cuidando dos meus irmãos. Olha que amor. Aquele que poderia estar nas estrelas mais celestes da espiritualidade. Não. Ele decidiu por amor a nós. Continuar nos charcos das nossas paixões inferiores na terra, para que a sua candura, o seu amor, a sua introspecção divina através de ser um trabalhador do Cristo, passa-se alguns minutos. Do céu desce aquela mão, escrevendo, Bezerra, o seu pedido tem aceito, e foi aceito. E ele continua. Então, numa noite calorosa de amor que vivemos agora, sob as bênçãos de Jesus, nada mais gostoso do que lembrar de Bezerra. Porque amou muito, cuidou muito e ainda continua. Nos ensinou a compaixão, a caridade pura, de naquele instante tirar tudo que tinha e dar para sua mãe, para a mamãe comprar o remédio para a menina, até o anel de formatura. Essas histórias deste grande homem do amor só traz alegria nos nossos corações. E às vezes a gente se perde no mal das pessoas, que na verdade não é o mal, é a ausência do amor. Porque sem amor, a alma adoece. A alma fica fraca e as dificuldades aparecem. Perdemos o brilho. Como é importante nessa pandemia trabalharmos na renovação do amor que temos na alma. E fazemos passos e passos para chegarmos um dia aonde Jesus nos espera. Porque Ele está lá. E sabe Ele das nossas dificuldades mais difíceis que temos. Mas Ele está lá. E a importância de trabalharmos a caridade e a compaixão nesses dias de hoje. Emmanuel, através de Chico, fala aquela frase perfeita. Toda vez que a justiça divina nos busca para um acerto de conta, e lhes encontra trabalhando a serviço do bem, a dívida é revogada. Reflete nisso, gente. Olha que uma importância, saímos das nossas dificuldades, porque toda vez que eu saio de encontro para ajudar a curar o outro, é a mim que eu curo. E Jesus foi muito claro quando disse, toda vez que fizerdes a um destes meus pequeninos, é a mim que fizeste. É a mim que fizeste. E precisamos aproveitar o momento e amar. Mas para fazermos esse mecanismo de amor através da compaixão e da caridade, lembremos de Paulo, o vaso escolhido. Aliás, todos nós somos um vaso escolhido.
Paulo, para quem leu a obra, aliás, uma das obras mais lindas da doutrina dos Espíritos, Paulo e Estevão. Lembra daquela passagem que conta o céu naquela claridade divina, as estrelas abaixavam. Paulo precisava, naquele instante, que morava com o casal Prisca e Áquila, dizer a verdade de quem era. Ele, aquele Saulo tão duro, tão ríspido. E quando eles, os três no deserto, era madrugada, e Paulo tem que dizer a eles quem foi. Ele que foi que mandou matar o pai, os pais deles. Naquele instante, conta-se no livro que os três se abraçam. E Paulo é tocado de amor por aqueles dois corações que poderiam ver nele um inimigo, um revés. Mas não. Foram pelo caminho da compaixão. Foram pelo caminho do amor. E aquelas três almas se abraçam no deserto. Paulo, para entender todo esse mecanismo, essa transformação de amor que a sua vida precisava, precisou cair do cavalo na estrada de Damasco, à porta da cidade, quando teve aquele encontro divino. E ele, naquele mesmo instante, recobre um pouco da sua consciência e deixa a frase mais linda que precisamos ouvir e falar para nós mesmos todos os instantes, principalmente nós, os trabalhadores espíritas. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Será que não está na hora da gente fazer? Será que não está na hora da gente imitar esses trabalhadores de Jesus? Pegarmos nossas cruzes e seguir o caminho do Mestre. E ele que precisou do cair do cavalo. Será que não precisamos nós, por nossa vez, cair do cavalo do nosso ego ferido, do nosso orgulho estrambelhado, para começar a entender aquela frase: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ao invés de colocarmos lamação, dor e apontar os defeitos dos outros, olhemos para nós, porque ainda somos um ser em construção, que muitas vezes se precisa de uma renovação e uma reforma. E temos a oportunidade, bem fazeja nesse momento, de fazer a reforma do nosso ser, a reforma do nosso eu. Porque isso Kardec deixou muito claro: fora da caridade não há salvação. Ele foi tão sábio e tão inteligente. Ele não falou assim: fora do espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação. Ele falou: fora da caridade. Olha a importância de sermos caridosos uns para os outros. Porque muitas vezes nós queremos seguir o centro, a igreja, o pastor e tanto ele e tantos outros lugares que fala das palavras de Jesus, e a gente esquece quando ele fala: antes de depositar a tua oferenda no meu altar, reconcilia-se com teu adversário. Reconcilia-se com teu adversário. E o maior adversário que temos está dentro de nós. Esse é o verdadeiro vírus que precisamos trabalhar constantemente. Esse vírus que tem, desde a nossa formação, nos deixado em condições precárias na espiritualidade. Porque ouvimos e ouvimos e ouvimos a palavra, mas esquecemos de fazer a lição. Segundo aquele sábio, ninguém, quando vai no restaurante, se alimenta do cardápio. E assim também é a lição espírita. Precisamos trabalhar, como fala Emmanuel, levando as duas asas juntos, a do conhecimento e a do amor, mas o amor vem na frente. Com a primeira parte do Espiritismo, segundo Kardec, espírita, amai-vos uns aos outros. E a segunda, instruí-los.
Mas quando a gente fala desse Cristo de Deus, certa feita, Pedro, Jesus chega até a Pedro, Simão Pedro, filho de Barjonas, e pede para ele, Pedro, pega a barca. Já era mais de 6 da tarde, contam os historiadores, e o mar estava revolto, as marés altas, as ondas altas. E Pedro vai falar uma palavra a Jesus, confiai nas coisas de Deus. Nestes dias de pandemia, confia nas coisas de Deus. Prossegue trabalhando, servindo, amparando, cuidando, porque nós somos uns eternos semeadores. E segundo Kardec, os homens colherão na vida espiritual aquilo que semearam na terra. Mas muitas vezes precisamos mudar nosso plantio para lá na frente colhermos os frutos mais doces. E eles entram na barca, o mar todo agitado, estão lá todos os apóstolos, os pescadores, e Jesus vai dormir. Mas chega um momento que o desespero, o medo de que a embarcação vai sossobrar. Quantas vezes a gente não tem que colocar Jesus no leme da nossa alma, para transpor que as adversidades, as ondas bem grandes que vai sossobrar nossa embarcação. Mas se Jesus estiver nessa barca, fica leve, suave, tranquilo. E chega um instante que Pedro vai acordar Jesus. Estão apavorados para acordar Jesus, porque vai virar o barco na imaginação deles. Lembra, eles precisavam acordar Jesus. Por que que a partir de agora, a partir de hoje, aproveita o teu momento de amor. Desperta e acorda este Jesus dentro da tua alma. Trabalha a compaixão, a caridade. Mas é muito importante também termos a compaixão com a gente mesmo. Muitas vezes, a gente deixa numas estradas empoeiradas do universo aquela nossa criança interior abandonada. E saímos ao mundo através de tesouros ocultos e nos esquecemos. Então é muito importante sermos e termos compaixão e caridade para com todos, mas colocamos a nossa pessoa nesse lugar. Porque é desse ser que realmente vamos dar conta. Mas através de levar o amor e levar o carinho ao outro, eu curo a minha dor. Eu enxugo minhas lágrimas, a esperança brota, a força vem. Até entendermos um dia a mensagem de Paulo. Já não sou mais eu quem falo, mas o Cristo que fala por mim. Lembra bem, eles precisaram acordar Jesus dentro dos seus corações. Na embarcação que tinham medo que tombasse. E nós, e você, e eu. Quando vamos acordar esse Jesus? Como eu falei no começo, Maria Dolores, médium Adelino de Almeida, do Centro Aurélio Agostinho, Uberaba, Alma Irmã Eutema, busca na internet, vocês vão achar, é lindo. Maria Dolores, aquela baiana que deixou mensagens maravilhosas através de Chico, fez por Celso Afonso Almeida, também alguns livros, algumas cartas, só para vocês saberem, talvez se alguém pergunte a fonte, estou falando. Então, a gente vê assim, como é importante nesse momento. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meu centro espírita? O que eu posso fazer para o meu vizinho? O que eu posso fazer para as pessoas que estão do meu lado? Quando a gente fala de compaixão, de caridade, de amor, nós nunca podemos esquecer dela, Madre Teresa de Calcutá, que deixou um legado de amor que o nosso coração ainda não entende. Quando ela, na ONU, aqui nos Estados Unidos, em 1997, faz aquela preleção de discurso. E ela nos fala daquela menina de 4 mais anos
4 anos de idade, mais ou menos, que ela encontrou naquele gueto todo sujo, com aquela fome, toda desnutrida. E ela deu um pão para aquela menina. E a menina comia o pão, rascando casquinha, casquinha por casquinha. E Madre Teresa foi olhando aquilo e foi dando aquele torpor nela, quando ela pergunta para a menina: por que você come o pão dessa maneira? Porque depois que acabar eu continuarei com fome. Às vezes aí dentro da tua casa, às vezes dentro da minha casa, dividimos um leito ou moramos no mesmo teto. E temos como companheira, companheiro, filha, filha, alguém que está com a alma passando fome. E esse é um dos caminhos mais importantes e dolorosos de trabalharmos o nosso lar. Por isso que Emmanuel fala que o lar é como um cadinho esfogueante, para que, ao invés dos encontros, ficarmos mansinhos e mansinhos. E essa mesma Madre Teresa de Calcutá, falando da compaixão, certa feita, ela foi num lugar muito pobre levar comida e arroz. Era o que tinha. Encontra uma família com a mãe, o pai e 7 crianças. Então ela leva mais ou menos 1 quilo de arroz no máximo, não mais que isso. Não mais que isso. E quando ela entrega aquele arroz para aquela mãe radiante, feliz, aquele que sabe agradecer, porque infelizmente às vezes reclamamos tanto com o prato cheio. Aliás, para falar de agradecimento, precisamos agradecer, fazer a graça descer na nossa alma. Quando eu estou reclamando, eu estou clamando para que o universo me mande dificuldades, momentos tristes, momentos difíceis de viver. E aquela senhora pega e fala para ela: espera, espera, obrigado, espera. Pega aquele arroz, divide no meio e vai na casa de cima. E ela fala: mas o que você está fazendo? Eu vou levar para minha vizinha. Ela também não tem nada para comer. E Madre Teresa fica espantada de ver aquela cena. E aprende também sobre a compaixão, sobre sermos caridosos. Da caridade, Paulo nos fala com aquela doçura no seu evangelho, que todos nós sabemos. A importância de sermos o amor, que é a caridade verdadeira. E Jesus, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, fala da expressão caridosa como ele entendia: a benevolência para com todos, o perdão das ofensas, perdoar para ser livre, perdoar para crescer. Também é uma das maneiras mais importantes de, nessa pandemia, conseguirmos sobreviver e trabalhar o vírus em nós, nas dificuldades, mas que aprendamos a ter a compaixão sincera na alma, sincera. Aquela compaixão que nos toca, não como aquele daquele rapaz. O casal, muito jovem, mais ou menos, é ele 20 e ela 17 para 18. Estão há anos enamorados, desde pequeno. O pai dela, 3 anos antes, desencarna. E o sonho da vida deles era conhecer Jerusalém. Onde Jesus passou, deixou sua mensagem de carinho, de amor, levou a esperança, levou a palavra concisa, levou alegria para aqueles corações. Onde até hoje as pessoas querem conhecer os lugares onde Jesus passou. Mas Jesus tem passado no lugar há muito tempo que a gente esquece. Ele tem passado dentro do nosso coração. Ele tem restaurado o nosso coração para, através da doutrina dos Espíritos, entendermos e termos uma vida nova. Sermos, como o Chico dizia, nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos, sim, a partir de agora, ser um ser melhor que fui ontem para que eu possa ser um ser melhor amanhã. Nós não podemos voltar, mas podemos fazer melhor a partir de agora.
nesse despertar, nesse acordar Jesus dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Acordar esse Cristo divino de Deus, porque com Ele aprendemos a caridade de muitas formas, mas aprendemos também a ser manso, sermos humildes. Aprendemos, quando estamos com dor, pedir o colo no colo de Jesus. E Maria, sua mãe, nos nossos momentos difíceis, quem de nós não recorre ao colo de Maria e pede a ela que seu filho ajude-nos a trabalhar nossa dor, as nossas emoções, restaurando e resgatando aquela criança interior que está dentro de mim, muitas vezes ferida, por não ter a oportunidade de falar sobre as coisas da vida. Mas começa agora. Começa agora esse carinho, essa expressão de carinho que a gente aprende nos livros, nos estudos da doutrina dos Espíritos. É esse combustível de amor que é a doutrina dos Espíritos. Essa oportunidade que temos no livro dos Espíritos, pergunta 642, onde fala muito interessante, que precisamos trabalhar o bem com todas as nossas forças, porque nós também seremos responsáveis por todo o bem que poderia ser feito e nós não fizemos. Olha a importância de levar o amor. No livro Nas Trilhas da Libertação, de Valdo Franco, Bezerra de Menezes, conta uma história linda, que 5 jovens no Carnaval do Brasil saíram para curtir, passear, fazer suas coisas, e tem um acidente e todos morrem. Uma jovem de 17 anos. 17 anos. E um dos espíritos, estudante na expedição, pergunta a Manuel Filomeno de Miranda se era para aquela jovem desencarnar daquela forma. Ele disse sim. Mas falando de Emmanuel lá atrás, se ela tivesse trabalhando em alguma escola de compaixão e de amor e de benemerência no mundo, poderia prorrogar sua vida, prolongar até 40, 50 anos. Quanto tempo você quer viver? Com qualidade. Como Lucas fala, viver com qualidade, viver com amorosidade na alma. Porque tudo isso é que a gente precisa de verdade. E aquele jovem casal, faziam planos para o seu casamento, vida passa, as coisas vão acontecendo. E de repente, para a gente aprender a caridade e a compaixão verdadeira. O pai da moça já desencarnado, então só era ela e a mãe. Não tinha irmãos, não tinha irmãs, nada. E o sonho deles era conhecer a Terra Santa. E aí, eles marcam um casamento. E era uma família que tinha poder aquisitivo, eles resolveram passar a lua de mel lá, o casal. E a filha tanto que implorou para ele, vamos levar minha mãe com a gente, ela também tem sonho, ela vai ficar sozinha aqui. Ela conseguiu a convencê-lo. E pegou ela, foram os 3 para lá. 3 dias que estavam lá. Foram nos lugares onde Jesus estava, com os guias locais, conheceram suas passagens, aonde foi as parábolas e várias outras coisas. E foi tanta emoção que a senhora chega a ter um infarto e desencarna. Morre, porque até chegar o espírito no estado de desencarnar, sabemos que é um processo, variavelmente de cada um para cada um, nunca igual. O despertar da consciência plena de que somos um ser imortal deve começar agora dentro de nós. Dentro de nós. Mas se despertarmos Jesus dentro do nosso coração, tudo fica mais suave, tudo fica mais brando. E lembramos de Paulo quando ele nos diz, desperta tu que dormes. Será que estamos dormindo? Será que estamos acordados para as coisas do amor nesse momento de pandemia? O que eu posso fazer?
que eu posso para melhorar? A gente não fala de um mundo melhor, a terra não vai transformar em nada. Mas a minha terra interior, essa sim vai. Quando eu mudar meu psiquismo, direcionar minha vida nas bases reais do amor, onde Jesus fala para Mateus, buscai o reino de Deus, depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A gente vai por outros caminhos, nos perdemos, nos iludimos, e depois a compaixão de Jesus e de Deus recorre aos seus filhos pródigos de volta, por tanto amor. E aquela senhora morre e eles tentam achar um lugar local para fazer os planos para levar para o Brasil. E vai num lugar, vai em outro, e um rapaz diz a eles, não, enterra essa senhora aqui, $500, você faz tudo isso. Você vai levar ela para o Brasil, você vai gastar aí $20 mil mais. Ele diz, não, o que é isso? Ela veio comigo e ela voltará comigo. E aí ele fala, nossa, que coisa linda. Como você tem compaixão da sua sogra. Que amor, que doçura na alma. Ele diz, não. É que eu ouvi dizer que passou um Jesus por essas bandas e estava ressuscitando as pessoas. Eu quero ter certeza que ela veio comigo e que ela volta comigo. Precisamos trazer alegria para o Espiritismo. Seriedade, sinceridade, mas brincarmos também. Porque Jesus, com a sua doçura, em nenhum momento tinha o rosto ríspido, a cara séria. A sua presença amorosa tocava as almas de longe. No encontro com Maria de Magdala e tantas outras narrativas que não temos tempo de falar hoje. Mas é o nosso momento. A pandemia vai passar. É importante usarmos o álcool gel, lavarmos as mãos, usarmos as máscaras, sim. Mas muito mais do que isso, é o momento de lavarmos a nossa alma. É o momento de lavarmos o nosso ser, de sermos e termos o soldado de bom ânimo, lembrando nossos dias difíceis. É trazer aquela mensagem. Em 1976, esse grande compositor brasileiro, Zé Ramalho, trouxe para nós uma das músicas mais lindas, porque ela fala não só da música, mas ela fala de uma psicografia de amor muito grande. Muitos de vocês vão lembrar. Tá vendo aquele homem? Tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar. Foi em 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. E depois dele pronto, olho para cima até fico tonto. Mas vem um cidadão e me diz, você tá parado ou você tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Volto para casa entristecido, com vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Foi lá que eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. E depois dele pronto, olho para cima e até fico tonto. E minha filha vem para mim inocente, toda contente, e me diz, papai, eu vou me matricular. Mas me vem um cidadão e me diz, criança de pé de chão, aqui não pode entrar. Essa dor doeu mais forte e me pus a perguntar por que eu deixei o norte. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava eu tinha direito de comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo. Lá eu trabalhei também. Mas foi lá que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. E foi lá que Jesus Cristo me diz, rapaz, deixa de tolice, não te deixei nada faltar. Eu criei a terra, os rios, os mares e as serras. Não te deixei nada faltar. E hoje os homens criou asa. E na maioria das casas eu também não posso entrar. É o momento de deixarmos Jesus adentrar nos nossos lares.
É o momento de deixar que Ele faça essa grande transformação do amor dentro de nós, nos renovando, para sermos os grandes atalaias do Cristo nesses dias de dificuldade que o mundo passa. Esses momentos difíceis da terra. Mas Ele conta para que esse mundo melhore através da compaixão, do carinho, através de olharmos um para o outro com muito amor. E vendo aquele Filho de Deus que se perdeu, que precisa da nossa oração, mas que precisa das nossas mãos fortes para alçá-lo e restaurá-lo para a vida. Nós, os trabalhadores de última hora, precisamos sair das nossas sofás de van, das nossas camas e cuidar mais das pessoas. Porque o que o mundo mais espera hoje, que nós amemos, que nós respeitemos e que a gente leve a esperança. E para o Espiritismo, a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a divulgação. É levar o Espiritismo para os quatro cantos do espaço. Imagine eu aqui estou na cidade de Mount Vernon, em Nova York, nos Estados Unidos, e via a NET Global levando essa palavra de carinho a todos vocês. Lembrando de Bezerra, da força desse homem e de outros que narramos aqui. Mas lembra a importância de termos a compaixão, a importância de sermos bons para com o outro. Senhora Thelma, essa história apareceu no Brasil nos meados dos anos 2000. Seu Hamilton era um senhor que trabalhava na Bahia, em Ré Escavadeira, e naquele dia recebeu uma missão muito difícil. Deveria ele derrubar as casas onde morava Thelma, 7 filhos, Thelma, 5 filhos, ela e o esposo, e mais 5 familiares da sua família. São 12 pessoas total. O terreno onde Thelma morava foi doado e na justiça eles perderam a terra. Então ele teve que ir lá, pegar a máquina e destruir aquela casa. A cena era triste. Thelma chorava com uma das crianças no colo. Seu Hamilton, nesse instante, fica parado, estático. Ele também começa a chorar, ele que é pai de 9 crianças. Nesse momento, ele desliga a máquina. E o policial que estava ali para cumprir seu dever dizia a ele: endureça seu coração e faça. Ele desliga a máquina. Ele que era hipertenso, passa mal e tem que ir para o hospital. Naquela noite, ele se transforma herói nacional. Na vida de todos nós, quantas Thelmas têm sofrido, mas quantos seus Hamiltons vêm naquele momento difícil restaurar e trazer para nós a compaixão, através de uma mensagem, através de um amigo, de um ombro amigo, através daquela pessoa que você sabe que naquele instante difícil não vai ser mais um que vai lhe atricar pedra, mas ela vai restaurar, trazer o amor, trazer a força e a gratidão na vida. A gente está quase terminando o nosso bate-papo da noite. Não pergunta a ela quanto tempo a gente fala, mas mais ou menos 1 hora é perfeito com o que aconteceu. E para que nós encerramos o nosso bate-papo da noite, conta-se a história que a mulher e o marido trabalharam anos a fio. Começaram nas suas dificuldades e ergueram um palácio. Pessoas com coração grande. Mas na Hungria, naquele tempo, os filhos homens tinham que ser inscritos no exército. E estava chegando o tempo, 3 anos antes, a mãe começa a passar mal e descobre que tem um câncer. Por mais que ele tinha muito dinheiro, muitas coisas,
ela veio a desencarnar. Mas aquele homem, para superar a dor e a saudade da esposa, que nos dias joviais da sua primeiriz, naquele momento maravilhoso do namoro, começaram muito jovem, fizeram seu castelo, seu ninho de amor, com uma reciprocidade muito boa, e os dois amaram, se trabalharam e fizeram as coisas. Mas o câncer a leva embora. E o marido, para buscar distrair sua mente, começou a comprar quadros e telas, e ele colocou no seu castelo aqueles quadros de Renoir, Piquet, Monet, Picasso. A brasileira Tarsila do Amaral, do estado de São Paulo, e tantas outras obras que ele tinha. Seu filho é chamado. Passa-se 3 meses, alguém toca a porta. O mordomo volta. Quem é você? Eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. E aquele homem entrega a carta dizendo que seu filho tinha morrido. Qual não foi a tristeza daquele homem há 3 anos atrás, perde a companheira, e agora o seu filho, o único que tinha. O inimigo joga bomba. Ele o estraçalha. 2 semanas depois, bate a porta. Chega ali um jovem com um quadro na mão que parecia uma pintura de uma criança de 4, 5 anos. E ele diz, eu preciso falar com o fulano de tal. Ele está lá em cima, ele não está bem, ele não vai lhe receber. Mas eu tenho notícia do filho dele. Ele desce as escadas correndo quando escuta a conversa. A porta entreaberta. E aquele menino entrega o quadro. Naquele quadro, ele tenta narrar os últimos instantes do seu filho. O inimigo joga bomba. Seu filho teve tanta caridade de mim e compaixão que ele pula na frente e abafa a bomba. Seu corpo despedaça. Eu sofri apenas poucas coisas, mas estou tudo bem. Aquele homem pega o quadro no peito e coloca como se fosse uma obra de arte das mais raras do mundo. Desorientado como assim estava, nem pergunta o homem o nome. Passa a viver dia de tristeza, de solidão, depressão e tantas outras dificuldades da alma com a perda daqueles 2 seres tão importantes da sua vida. Que sobe no 3º andar da sua mansão e fica lá. E também acaba desencarnando. Quando vê aquele leilão de quadros de todas as suas obras vão ser leiloados. E também, no fundo daquele auditório maravilhoso, lindo, condecorado, começa o leiloeiro, pega aquele quadro mais simples e mostra. Alguns mais revoltados, mais exaltados, eu não vim aqui para ver isso. Eu não vim para ver isso, eu quero ver coisa de Picasso, Marcelo do Amaral e tantos outros. O que eu quero com isso? Bem lá no finalzinho da fila, aquele senhorzinho simples, chinelo de dedo, bermuda. Eu dou R$ 15. R$ 15 é tudo que eu tenho no bolso. Tudo que eu tenho no bolso. Um pergunta, mas o que você quer com isso? Ele não responde. O leiloeiro dá 1, bate 2 e bate 3. Vendido. E quando ele fala vendido, em seguida ele fala, está encerrado a venda de quadros.
Todos se revoltaram. Quando ele abre a pasta e fala. Mas antes, um pergunta, o que você vai fazer com esse quadro? Ele diz, eu sei a história desse quadro. Esse quadro tem um valor sentimental muito grande para mim. Eu, por mais de 20 anos, fui o jardineiro dessa família. Aliás, se não fosse a compaixão e a caridade e o amor desse homem, meus filhos estariam sem teto, sem casa para morar. Ele não só me deu trabalho, como me deu casa. Eu pude me alimentar, alimentei minhas crianças e formei os 3 meus filhos. E eu gostaria de ter esse quadro para mim. Mas qual não foi a surpresa de todos? Um gesto de caridade marcará a tua vida para sempre. Quando o Little lhe diz, aquele que lhe doou esse quadro vai levar de graça todas as outras obras. Lembrando da importância da caridade na nossa vida. E lembrando que a vida te dará de volta tudo que a vida que você fizer da vida. Nosso tempo acabou. Eu vou deixar uma oração para que vocês levem para os seus lares, para suas casas. Acompanha em pensamento. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros e no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado seja pela minha vida, pelas oportunidades tantas, por tudo aquilo que sou, pinto, e por conduzir-me à perfeição. Que seja feita a tua vontade, ainda quando preze em minhas preces o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Ainda não te ouvindo assim falar, filho, a guarda tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, para que eu possa dividi-lo com meu irmão. Os bens materiais que ora tenho, nada serve se não serve para quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer o alento e a alegria no Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, possa eu a todos agradecer. Perdoa-me. Assim como eu perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo quando meu coração esteja em amargura e em desabores pela ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa eterna e de um único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair em tentações dos erros, vícios e egoísmos que me fazem escravo da minha malevolência. Antes, que eu te encontre em tua luz, iluminando-me, para fazer parte que sou da tua essência. E livra-me de todo mal, livra-me de toda mágoa, de toda dor e de toda enfermidade. Mas ainda assim, quando as dificuldades se fizerem presentes, que eu tenha a força, a coragem de dizer-te, obrigado, Pai, por mais essa lição. Obrigado a todos, que Jesus os abençoe e que assim seja. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Quero agradecer ao nosso irmão Luiz, que esteve com a gente hoje, trazendo essas palavras, esses ensinamentos, essas reflexões que ele tão gentilmente trouxe até nós hoje. Então, esperamos que vocês tenham aproveitado a palestra do nosso irmão, foi muito bonita. E agradecemos desde já todos os comentários, elogiaram, mandaram vibrações, energias boas para você, viu, Luiz? Agradecemos muito. Uma boa semana a todos, em especial ao nosso irmão, que fez essa palestra para nós, a sua esposa, Vanessa.
e todos que estão aí assistindo. Tá bem? Uma boa noite a Deus abençoe todos e uma ótima semana, viu, Luiz? Obrigada. vocês também. Fica com Deus, tudo bom, a gente vai se falando. Tá ok. Obrigado. Tchau, pessoal. Uma boa semana.